nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. O hino 255 da harpa. Aleluia. Na cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades todas levou. Em teu amor, em teus pecados Jesus perdoou. Quando deu o sangue vivo de Jesus, já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim suceder. Deus quer salvar aos vil malfeitor, como promete, sempre fará. Nele confias, o pecador, onde eterna no céu fluirá. Quando Deus sangue vivo de Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Breve se finda a tua luz, e no juízo tu vai entrar. Não te detenhas, venha Jesus, que teus pecados deseja pagar. Quando deu o sangue vivo que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Que maravilhas, que grande amor, se hoje crês, salvo será. Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno no céu fluirá. Quando Deus sangue vivo que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. São maravilhosos hinos antigos, hinos poderosos. Graças a Deus. Aleluia. Quero tomar aqui alguns versículos do Salmo 1. Salmo número 1, e versículo 1 em diante. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu
prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Santo Pai, que abençoe a leitura da tua santa palavra em nossos corações, sabendo que aquele que crê em ti, ele se tornará justificado. Justo é aquele que crê no Senhor, como Abraão. Deus Santo, que nos ajude ao ler a Bíblia Sagrada, que possamos estar certíssimo e que aquele que em nós começou esta grande obra terminará conosco para a vida eterna. Quero meditar um pouquinho com os nossos queridos irmãos e ouvintes, todos aqueles que porventura estiverem nos ouvindo nesta tarde. O salmista fala aqui: a bem-aventurança do homem que se desvia dos caminhos maus, do caminho errado. Bem-aventurado é o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpios não têm o conselho de Deus. O ímpio não tem o conselho de Deus, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque essas rodas de palavrões, de escarnecedores, um homem que tem o Espírito Santo, ele não anda sobre essas coisas, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é quem tem o Espírito Santo, quem tem Deus, quem tem temor de Deus. Ele se desvia disso aí. Antes ter o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia! Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, o qual dá a sua estação própria, seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Meditando aqui no versículo 4, que eu quero meditar mais também. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Que coisa, que comparação, que Bíblia que esse homem de Deus está falando. São como moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, não tem o julgamento de Deus, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que diferença! Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Qual é a diferença do ímpio e do pecador, que aqui fala o salmista? O ímpio ou o pecador. O ímpio
não estará sob o juízo da palavra. O ímpio, o seu caminho é mau. O conselho dos ímpios é um conselho terrível. Os pecadores, que fala aqui, eles também não podem estar na congregação dos justos, porque são pessoas de outra classe também. Ímpio é um tipo e pecadores é outro tipo. Jesus, quando estava na terra, comia com pecadores. Posou na casa de Zaqueu. E ele estava no meio dos pecadores, porque ele veio para salvar o que se havia perdido. Mas os ímpios encaravam Jesus de uma maneira tremenda. Tu expulsa demônio com Beelzebul. Da onde tu vem? Nós temos um pai que é Deus. É o que eles diziam para Jesus. Homens que você olhava neles eram retos. A religião do seu dia. Mas não podiam entender, compreender o que Jesus estava falando. A ponto dele ser duro com eles. Então o ímpio, o verdadeiro ímpio, tem que ser esse tipo de gente. O pecador, ele não está na congregação do justo, porque ele não pode também chegar ali e coabitar, estar ali naquele meio, a não ser que ele aceite o conselho da palavra e também se converta. Se ele for ali, sabe que ele vai ouvir alguém falando a palavra de Deus. Ele vai, mas aquela classe de gente que não perturbava Jesus, é aquela classe de gente que está no seu caminho errado, mas eles estão ali precisando de uma atalaia que chegue, pregue, ore por eles, fale com eles o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para que haja arrependimento. Mas o ímpio é muito diferente. Mas Deus aconselha para que o ímpio se converta também. O profeta Isaías, no seu capítulo 55, ele diz o seguinte: buscai ao Senhor, verso 6, capítulo 55, e versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso é para nós, crentes, não crentes. Quiser ter vida, temos que se humilhar e buscar a Deus. Buscai ao Senhor. Quem se interessa? Enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Versículo 6. O versículo 7 fala: Deus está aconselhando o ímpio também. Ele diz: deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que compadecerá dele. Aleluia! Torne para o nosso Deus, porque grandioso em perdoar. Então Deus está falando: deixe o ímpio o seu caminho. O atalaia, então ele prega, avisa o pecador, ele avisa o ímpio. Se ele se converte, ele está livre do sangue daquela pessoa, como diz a Bíblia Sagrada. Então Deus está dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar.
Isso é eu, nós. Nem sempre nós estamos cheios de uma maneira. Buscamos a Deus, lutamos, lemos a Bíblia, lutamos e oramos, mas sempre estamos com fome de Deus. O pastor pregou hoje isso aqui, nosso pastor de Curitiba. Ele pregou sobre a Nova Jerusalém, sobre o céu, ser cidadão no reino do céu. O cidadão no reino do céu. Que maravilha é poder entrar nessa cidade. Mas para entrarmos nessa cidade, meus irmãos, nós temos que ter uma coisa: é estar limpo de todo o mau caminho. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 27. Nela não entrará coisa alguma que contamine ou pratique mentiras nesta cidade santa. Deus, purifica-me, purifica nós, Senhor, para que o dia que o Senhor vier, nós possamos estar preparados, achar nosso coração limpo, a consciência lavada no sangue, porque somos pecadores. Mas o ímpio não tem o conselho do Senhor. Deixe o ímpio o seu caminho, converta ao Senhor. E o versículo 1 do capítulo 55 de Isaías diz: vós todos os que tendes sede. Quem tem sede? Vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Aqui fala, quem tem sede? Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Ei! Ainda que buscamos, que lutamos, lemos, lutamos, erramos aqui, em alguma coisa, acertemos, perdoemos, pedimos perdão e lutamos, mas ainda há uma sede dentro da gente. Parece que falta algo, porque haverá um enchimento do Espírito que tem que nos levar a ser cheio do amor divino. Eu vi o pastor Júnior pregar ontem, parece que, sobre isto, sobre os dons, sobre esse enchimento. A Igreja de Jesus Cristo, ela tem que ter acompanhada pelos seus dons. Não é apenas os dons que nos levam, mas é obediência à palavra, ao Espírito Santo. Então nós temos direito nos dons, tudo que tem nas Escrituras Sagradas que Deus prometeu é para aquele que crê. Aleluia! Dons. Deus me deu um privilégio de poder ver isso quando era jovem, na minha casa. Glória a Deus! Eu não conhecendo muito das Escrituras, mas Deus se manifestou ali, nas minhas irmãs, usando 3 profetas, 3 pessoas profetizando, segundo o que está escrito em 1 Coríntios 12. Aleluia! O pastor Júnior está ouvindo o seu trabalho, a explicação sobre esses dons. O Senhor tem maravilha, tem dons especiais. O Senhor tem ministério de cura divina.
de milagre. O Senhor tem tudo para nós. Uma hora para outra, nós teremos essas bênçãos poderosas, porque tudo que está escrito na Escritura Sagrada, dentro da doutrina apostólica, pertence ao Filho de Deus, o que crê nesta palavra. Mas, infelizmente, o ímpio, ele não pode ter o conselho verdadeiro para o outro. Ímpio, deixa o ímpio o seu caminho e converte-se ao Senhor, e Deus salvará também se ele se converter. Então, os ímpios originalmente são os que rejeitam a palavra de Deus, conhecedor da palavra. Conhecedor. Porque eles estão ali, um tipo embriagado com doutrinas que não combinam com as Escrituras. E quando chega a palavra para eles, eles se assustam. E quando eles ficam quietos e vão examinar as Escrituras, quietos terá vitória. Mas no duro, a pessoa fica revoltado contra a palavra. Se revolta contra a gente, contra o outro, porque não é dessa forma. E o que acontece quando nós se revoltamos contra a Bíblia, contra a palavra? Nós estamos em grande perigo. Por quê? Nós, que se rejeitarmos esta Bíblia, esta palavra, nós estamos no caminho daqueles que rejeitaram Jesus, dos fariseus mesmo do seu dia, que blasfemaram da palavra, a ponto de Jesus dizer palavras duras, meus irmãos. Leia aí em São João capítulo 8, verso 44, o que Jesus disse para eles. Que coisa tremenda isso aí. Mas não foi para Zaqueu, para Maria Madalena, para os pecadores que estavam comendo com Jesus. Então aí está uma classe que o salmista disse: os ímpios não estarão sob o julgamento do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. O pecador está junto, não está me enfrentando, não está enfrentando você para você não examinar a Bíblia, mas que está enfrentando os crentes hoje para examinar as Escrituras, para não ficar atordoados com essas doutrinas de homem. Quem se enfrenta a você, meu irmão, para você não ler esta Bíblia, é aqueles que estão na frente de trabalhos, que acham que estão certíssimo. Saiu do meu grupo, saiu aqui porque está perdido, porque tem que ser aqui. Meu Deus, o que aqueles fariseus falavam para Jesus? Nós temos um Pai que é Deus. Nós sabemos que Abraão é o nosso pai. Mas Jesus disse: Abraão fosse o vosso pai, vocês ouviam a minha palavra. Vocês não podem crer na minha palavra, não podem entender a minha linguagem, porque eu vim em nome do meu Pai e vós rejeitais. Outro vem no seu próprio nome e vocês aceitam. Então aí está o problema. Agora, o atalaia, se Deus nos deu esta palavra, seja onde quer que esteja um pregador com a palavra, com toda a palavra,
Ele é um grande atalaia de Deus que está avisando, a coisa vai acontecer. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Vamos confiar na palavra de Deus e se arrepender. Erramos, mas estamos arrependidos. Deus não vem buscar um povo que nunca errou, mas um povo que se converteu, um povo que teve misericórdia, um povo que pediu misericórdia no tempo certo. E Jesus veio para isto, veio para salvar o que se havia perdido. Malaquias 4, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos. Tem gente que passa perto da gente com o colarinho duro, com o pescoço animado para cima. Eu não posso dizer nem adeus para essa gente. E outros que têm soberbo, todos os que cometem impiedade, veja bem, serão como palha. Aleluia, serão como palha. Aí está o dia que está para vir, os abrasará. Diz o homem tal, não, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz e nem ramo, Um dia Deus queimará este mundo e a preparará um milênio para os filhos predestinados, aqueles que buscaram a Deus no seu tempo, aqueles que Deus abriu e teve misericórdia, puderam aceitar esta palavra. Então Deus está pronto, tirará os seus filhos da terra e queimará este mundo, conforme São Pedro, capítulo 3, está escrito: o Senhor quer que nós se arrependemos. O caminho do Senhor é mais alto do que os nossos. Haverá um enchimento. Então, como eu estava dizendo, o Senhor me mostrou isso em 63, dando uma coisa maravilhosa que Ele me mostrou sobre a Bíblia, os seus dons. Então, haverá dons, haverá maravilha. Não apenas um dom de cura, que é maravilhoso, porque os dons são dados sem arrependimento. Os dons e a vocação de Deus é dado sem arrependimento. Pode ter pessoa que tem dom de fazer tanta maravilha, mas o que nos interessa, a maior maravilha, como disse os irmãos lá, o milagre é você crer nesta palavra de Gênesis e Apocalipse e confiar nela e esperar que Deus te encha. Encha, irmão Luiz Leal. Encha-nos, Senhor, a ponto de nós poder caminhar com Deus como Paulo, como Pedro, como os demais. Nem que seja preso pelo amor do Senhor. Mas Deus soltava, pegava, mandava um anjo ali e soltava Pedro. Mandava ali, até que o ponto chegou, o fim da carreira de cada um deles. E eles agora estão esperando a sua coroa. Deus, tenha misericórdia do povo, que possamos crer nesta palavra. Não tem outra coisa a não ser esta Bíblia, meu irmão. É a palavra de Deus é que nos leva ao céu. Só Cristo que nos leva ao céu. Não tem outro. Foi Ele que morreu, ressuscitou.
Foi ele que disse para João, quando chorava sobre aquele livrinho, que não podia olhar para ele. Nada podia sobre aquilo lá que estava lá. Mas o anjo disse, não chore, porque aqui, eis que aqui está o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livrinho. Cristo morreu por nós. Por isso, o Pai tem prazer nele e disse, todo o poder foi-me dado nos céus e da terra. Então aqui nós temos que estar dobrado nosso coração, nossa vida, nosso espírito, nossa alma para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até que chegue esse dia, Senhor, esperamos em Ti, em Tua misericórdia, para toda a eternidade. Senhor, cura aquela irmã que está lá no hospital, que o pastor pediu oração por ela, a irmã Sílvia. Tem misericórdia do meu neto, o meu bisneto que está com problema do olho, ali em Curitiba. Tem que voltar para lá de novo. Tem misericórdia de mim, da Eva, do Liseu, dos irmãos e demais. Não rejeitem o amor divino, meu irmão. Fique, pense nisso, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Quem disse foi Cristo Jesus. Leia a Bíblia, volte para Deus e você verá a glória de Deus se manifestar. No nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos essas bênçãos. Amém, amém, Senhor, amém.